Aleluia, amados e preciosos irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Eu quero pedir uma salva de palmas a Ele que é a fonte da água da vida, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, o ungido de Deus, o Santo de Israel, a resplandecente estrela da manhã, o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Amados, eu sou o Bispo Conrado Melhado, do Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional, e quero aqui honrar a presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Quero honrar também ao nosso pastor amado, Hamilton, que é o líder deste movimento do arrependimento nacional, também a todos os amados da bancada e todos os presentes aqui nesta solenidade. E o nosso objetivo aqui é que nós possamos verdadeiramente nos arrepender, sem teatralidade, sem hipocrisia, cada um olhando para dentro de si e poder verdadeiramente plantear, se humilhar, converter dos seus maus caminhos, reconhecer os seus pecados, para que nós possamos nos arrepender. Amados, João Batista começou o seu ministério em Mateus 3:2, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus Cristo começou o seu ministério em Mateus 4:17, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O apóstolo Pedro, depois do dia de Pentecostes, em Atos 2:37, ele começa o ministério da igreja dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Todos os profetas do Antigo Testamento, eles vieram com uma palavra de arrependimento, senão virá o juízo. Para as igrejas, as 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3, o Senhor Jesus, ele dá um comando claro para todas as igrejas, principalmente as 5 igrejas, exceto Esmirna, que é a igreja martirizada e perseguida do século II, e exceto Filadélfia, que é a verdadeira igreja, que já é fraca, já se arrepende, já está aos pés da cruz do Calvário, já é extremamente vazia e reconhecida de pecado e humilhada de pecado, por isso que concede a graça através do sangue de Jesus. Todas as demais, amados, o convite e a urgência e a repreensão do nosso Senhor Jesus é clara. Todos que já tinham sido batizados, já tinham aceitado Jesus, já tinham avançado muitos e muitos anos com obras, falando e ministrando em nome de Jesus, o Senhor Jesus, ele fala: arrependam-se. Para Éfeso, volte para o primeiro amor. Para Sardes, você tem fama de estar vivo, mas está morto. E para Laodiceia, você não é nem quente e nem frio, porque você é morno. Eu tenho vontade de vomitar. Jesus não estava falando para o mundo, amados e preciosos pastores, líderes eclesiásticos. Jesus estava falando para a igreja. Então nós precisamos nos arrepender. Quantos querem se arrepender aqui? E amados, o meu tema é a santidade. Por que ser santo? Para que ser santo? O que é santidade? Como que eu me santifico? Amados, o ensino da serpente, o evangelho da serpente, o falso Jesus, o falso espírito e o falso evangelho, como está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, ele jogou e disseminou dentro da igreja pós-moderna, aonde não é possível ser santo. Aonde santo só existe um, aonde eu não preciso me santificar, aonde uma vez salvo, sempre salvo, e negligenciando e verdadeiramente renunciando 70% do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Amados e preciosos, o que é santidade? Santidade vem da palavra kedusha, que quer dizer separação. Deus é separado do pecado, sim ou não? Deus é separado do mundo, sim ou não? Deus é separado da carne pecaminosa de Adão, sim ou não? Amados, o seu chamado é para ser santo, assim como ele é santo. Amados, o Senhor Jesus, ele veio para o mundo, o santo se fez carne,
Em João capítulo 16, dos versículos de 7 a 8, o Senhor Jesus diz: eu preciso ir ao Pai, porque se eu for, o conselheiro virá. E o conselheiro, que é o Espírito Santo, ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. A obra do Espírito Santo é convencer eu e você, a igreja, que nós somos pecadores e temos que nos arrepender. Convencer você, não é o outro pastor ou a outra denominação da esquina, o outro é você, diga, sou eu. Convencer que você precisa praticar a justiça, que são os mandamentos, a lei moral de Deus. E o terceiro, convencer você, não é outra pessoa, que vai haver um juízo. E Deus vai julgar o pecado. E Ele julgou antes, e Ele vai julgar novamente. E amados, esta obra do Espírito Santo, de convencimento do pecado, da justiça e do juízo, quando nós vamos para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, assim diz a palavra do Senhor, que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo pela presciência de Deus, pela obra santificadora do Espírito Santo. Então, amados, a obra que o Espírito Santo tem que fazer na sua vida é de santificação, através do reconhecimento de pecado, do reconhecimento da prática da justiça e do reconhecimento do juízo de Deus. Então, amados, olha o esforço de Deus para que você fosse santo. Ele veio para o mundo, morreu pelos pecados de todos, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, ficou 40 dias pregando e mostrando o sinal de Jonas, mostrando as chagas para que as pessoas se arrependessem, e as provas indiscutíveis que ele ressuscitou, para que começasse a igreja primitiva. Em Atos 2 vem o Espírito Santo, impacta a igreja primitiva, e o Espírito Santo ele vai rompendo os séculos dos séculos, as gerações e as gerações, até chegar em você, diga eu, para produzir santidade em você. A obra do Espírito Santo é para te santificar. Amados, olha o esforço dos céus, olha a engenharia espiritual de Deus, para que no dia que se chama hoje, você fosse santo. Então a obra do Senhor, a obra do Espírito Santo é de santificação. Aleluia! Amados, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus em Gênesis 1, 26. Deus, Ele é santo. E você foi criado à imagem e semelhança de Deus, para que você também seja santo. Amados, quando nós vamos ao famoso e maravilhoso e tremendo e terrível e temível e muito amoroso e esperançoso Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele fala em Mateus capítulo 5, versículo 48, sejam perfeitos, assim como o Pai que está nos céus é perfeito. Em algumas traduções, sejam santos, assim como o Pai que está nos céus é santo. Então o chamado seu e o chamado meu, no Novo Testamento, na era da graça, que é muito mais temível que a era da lei, porque agora é o sangue de Jesus, o seu chamado é para ser santo. Você foi feito para ser santo. Levítico 19:2, sejam santos, porque é santo o Pai de vocês que está nos céus. Então você foi feito para ser santo. Agora, amados, todos aqueles que receberam Jesus, que estão avançando com a obra santificadora, todos que creem na promessa do corpo glorificado, quem aqui tem a esperança da volta de Jesus, de ter o corpo glorificado e incorruptível? A Bíblia vai dizer para você, em 1 João capítulo 3, dos versículos de 2 a 3, ainda não se manifestou o que haveremos de ser, pois quando ele vier, o veremos como ele verdadeiramente é. E amados, a Bíblia vai dizer em 1 João 3, agora no versículo 3, todo aquele que tem
esta promessa. Quantos têm essa promessa? Purifica a si mesmo. Então você que está aguardando a vinda de Jesus, você precisa se santificar. Diga, eu preciso me santificar. Aleluia. E como eu vou me santificar? O próprio Senhor Jesus, ele diz em João capítulo 17, versículo 17: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que precisa te purificar, amados. Nós precisamos ser lavados pela palavra de Deus, como está escrito em Efésios capítulo 5. Lavados pela palavra e pela água. Aleluia! Precisamos, amados. Agora, líderes eclesiásticos que estão aqui presentes, quantos aqui acreditam que foram chamados por Deus? E se eu e você quisermos saber qual é o nosso chamado, por que eu fui chamado por Deus? Qual é o meu chamado? Por que eu estou aqui? Por que antes da fundação do mundo, cada um de nós estamos nesta sala, nessa solenidade, para nos arrepender? Porque em Efésios capítulo 1, versículo 4, a Bíblia vai dizer que o seu chamado, você foi chamado antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível. Aleluia! Não existe um outro chamado. Qual é o meu chamado? Será que eu preciso ir para as nações? Será que o meu chamado é ir para as nações que não têm o evangelho? Será que o meu chamado é para o ministério de louvor? Será que o meu chamado era para pregar? Será que existem os 5 ministérios de Efésios 4? Um deles é o meu, pastoral, que seja, ou que seja evangelístico, ou profético, ou apostólico. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, o seu chamado é para ser santo e irrepreensível. Então o chamado, amados, aleluia, do verdadeiro cristão, o cristão que está orando e vigiando. Jesus, ele fala, orai, vigiai. E em Lucas 12, 35, por exemplo, Jesus fala, felizes os servos que estiverem preparados. O Senhor Jesus diz, na parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, mas quando ele chega no versículo 13, que é o último versículo, é o mais importante da palavra, ele fala, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. A igreja pós-moderna fala, uma vez salvo, sempre salvo. O Senhor Jesus Cristo fala, como é difícil entrar no reino dos céus. Muitos tentarão, em Lucas 13, dos versículos de 23 em diante. Perguntam para Jesus, Senhor, serão muitos os salvos? Jesus fala, muitos tentarão, mas não conseguirão. Esforcem-se para entrar pela porta estreita. O Senhor Jesus fala, esforcem-se. A igreja pós-moderna fala, uma vez salvo, sempre salvo. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 11, quando ele vai falando que ele já passou por naufrágios, chibatadas, 40 menos uma, quando ele vai falando tudo que ele já passou, ele fala, sem contar a pressão que eu sofro, mental, espiritual, da preocupação minha com as igrejas. Quando o apóstolo Pedro vai dizer em 2 Pedro capítulo 2, os versículos de 4 em diante, ele fala que Ló era um pregador da justiça e afligia sua alma justa pelo procedimento libertino. Quer dizer, ele vivia assim, com ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Ele vivia com ânimo. O apóstolo Paulo vivia com bom ânimo, mas ele estava apreensivo pela igreja, preocupado com a igreja. Ló, no Antigo Testamento, ele afligia sua alma pelo mundo da época. E a igreja pós-moderna, todo mundo são os legais. O pastor é o legalzão, é o feliz. Está tudo bem. Todo mundo está relaxado na igreja pós-moderna, todo mundo está salvo. O apóstolo Paulo fala, eu não me julgo estar salvo. Estou apreensivo. O apóstolo Pedro fala um exemplo de quem vai ser arrebatado. Ló, que saiu de Sodoma. Ele estava aflito com o procedimento. E pouquíssimos na igreja choram por toda essa banalidade do dinheiro na igreja. Pouquíssimos na igreja choram.
por essa banalidade da imoralidade sexual do nosso país, da pornografia, da imoralidade sexual abominável no nosso país. Também pouquíssimos choram e se afligem com o sangue de Jesus sendo vendido por preço de mercado. Quanto misticismo medieval na igreja cristã moderna. Quanta idolatria, eu sou o pastor presidente, idolatria de esposas, colocando filhos à frente de o Senhor Jesus. E a igreja está feliz, a igreja moderna. Está todo mundo relaxado. O Senhor Jesus fala, esforcem-se. A igreja pós-moderna fala, uma vez salvo, sempre salvo. O Senhor Jesus fala, vigiem. A igreja pós-moderna fala, não precisa vigiar, uma vez salvo, sempre salvo. Vamos agora estar relaxados, felizes. Está tudo bem. O Senhor Jesus fala, se preparem, felizes os que se preparam. A igreja pós-moderna fala, uma vez salvo, sempre salvo, está tudo bem. A igreja primitiva estava totalmente preocupada com a salvação dela e do mundo. O apóstolo Paulo estava apreensivo com as igrejas, preocupado com as igrejas. A igreja pós-moderna está tranquila, está tudo bem. Amados, o seu chamado antes de qualquer coisa é ser chamado para ser puro e irrepreensível. Diga, santo e irrepreensível. Quer dizer, a santidade e a irrepreensibilidade são marcas registradas pelos selados do Espírito. Aleluia! Amados, esse chamado que você tem de ser santo e irrepreensível, ele aponta para um caminho, que o profeta Isaías diz, em Isaías capítulo 35, dos versículos de 8 a 9. E ali haverá um caminho, será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. E no versículo 9 ele diz, apenas os remidos. Para você ser remido, meu irmão, você precisa se arrepender. Infelizmente, na igreja pós-moderna, se fala tanto da graça, da graça, da graça, da graça. Nós só somos salvos pela graça, amados. É o favor imerecido, ninguém consegue ser salvo sem a graça. Mas a graça só está disponível para quem se arrepende. Na igreja pós-moderna, se fala da graça, todo mundo está relaxado, mas ninguém explica que a graça de Jesus só está disponível para quem se arrepende verdadeiramente. Por que o Senhor Jesus ia dizer para todas as igrejas de Apocalipse 2 e 3 para se arrepender? Se uma vez salvo, sempre salvo. Por que o Senhor Jesus ia falar, esforcem-se para entrar pela porta estreita? Se uma vez salvo, sempre salvo. Por que o Senhor Jesus ia dizer em Mateus capítulo 7, de 21 a 23, por exemplo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em seu nome profetizamos, fizemos milagres, prodígios. Por que o Senhor Jesus fala para eles? Afastem-se de mim, vocês que praticam iniquidades. Amado, sem arrependimento não tem bênção. Sem arrependimento não tem vitória. Na igreja pós-moderna se prega motivacional. Todo mundo está motivado. Pastor, o culto foi uma bênção, a vitória é minha semana que vem. Nenhuma palavra de quebrantamento, de morte do eu, carregar da cruz, seguir Jesus. Nenhuma morte de olhar para o meu pecado, nenhuma palavra de olhar para o meu pecado, de reconhecer o meu pecado. Uma vez salvo, sempre salvo. E a igreja se torna esse centro de entretenimento que nós vemos hoje, amados. Todo mundo vai na igreja para se entreter, para fazer relacionamento. Poucos vão para morrer para o velho homem e nascer de novo em Cristo Jesus. Este caminho é o caminho da santidade do seu chamado. E este caminho, amados, ele aponta para uma porta que é estreita. Mateus capítulo 7, versículos de 13 a 14. Está falando para a igreja.
Não é para o mundo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a igreja, não é para o mundo, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos, muitos da igreja que entram por ela. E porque estreita é apertado, e estreito e apertado é o caminho que conduz à vida. E são poucos, poucos da igreja que o encontram. Por que são poucos, amados? Porque esse caminho você precisa morrer para você. A verdade de Cristo mata você e mata a mim, para nós mesmos, para que nós possamos seguir Jesus, sem hipocrisia, sem orgulho. Vai pregar para um pastor hoje e falar que ele está errado, com muito amor, você vai ver o mesmo orgulho de Satanás com o coração do pastor atual. Precisamos somente, como a nossa preciosa bispa disse, somente os humildes se arrependem. A igreja pós-moderna está todo mundo feliz, alegre, todo mundo soberbo, todo mundo confiante, todo mundo empoderado. Essas pessoas conseguem olhar para si e se arrepender? Agora a igreja que está se preparando, se humilhando, aos pés da cruz do Calvário, a igreja fraca de Filadélfia, esta igreja, ela consegue olhar para si e falar, realmente eu pequei aqui, eu preciso me arrepender. Uma vida de autoanálise todo o tempo, meus amados irmãos. E amados, eu preciso ser santo em uma área da minha vida ou em todas as áreas? O Senhor, o Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, vai dizer em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, como é santo aquele que te chamou, diga, me chamou. Ele vai complementar, sejam também vocês santos em tudo o que fizerem. Então eu tenho que ser santo da maneira que eu falo, da maneira que eu me visto, da maneira que eu me porto, como eu impacto as pessoas na sociedade, qual é a minha profissão, amado? Se você trabalha na indústria do pecado, fuja desse trabalho hoje. Se você é um advogado que precisa mentir para colocar dinheiro na comida no seu prato, fuja disso hoje, porque a Bíblia vai dizer em Hebreus 13:5, conservem-se livres do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm, pois é fiel aquele que disse, eu nunca te abandonarei e nunca te deixarei. Eu preciso ser santo em tudo. Quanta imoralidade sexual existe dentro da igreja pós-moderna? Cada um vai como que quer. As mulheres se vestem com as roupas extremamente coladas. As pessoas olham, sentem o desejo sexual, mas a mulher fala, não, agora é a época da graça e eu estou em tempos modernos. Então, um estilista francês, totalmente pagão, anticristo, faz uma roupa, a indústria impõe que isso é o modernismo e que a mulher tem que ser empoderada, e a mulher coloca isso e fala assim, eu sou moderna. Ah, mas por que você quer moderna? Ah, porque eu quero me sentir bem. Mas por quê? Ah, porque eu quero me valorizar. Ah, mas por quê? O porquê do porquê, o porquê do porquê, o último porquê é, eu quero que as pessoas me cobissem mesmo. Pastores sobem no púlpito, amados, com a mão no bolso, contando piada em cima do púlpito santo do altar, achando que estão agradando a Deus, sem temor nenhum. Um monte de festa que não tem nada a ver com a Bíblia. Você entra num curso de teologia, você se depara com uma enxurrada de conteúdos extra-bíblicos e um monte de heresia. Aonde, qual capítulo, qual livro e qual versículo fala que você precisa fazer um curso de teologia para ser pastor? Me mostra na Bíblia. Agora o que você precisa é João capítulo 16, 12 e 13. Quando o Espírito Santo vier, ele vai te convencer da verdade. A Bíblia vai depois dizer, em João capítulo 17, versículo 17, ela fala que verdade é essa, Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Amado pastor e amado servo de Deus, o que você precisa é da palavra de Deus e do Espírito Santo. Eles vão te revelar a pessoa de Jesus Cristo, que é a imagem expressa do Pai.
E por que eu tenho que ser santo, meus amados? Hebreus 12:14. Sem santidade, ninguém, diga ninguém, verá o Senhor. Ninguém sou eu, ninguém é você. Eu posso pregar aqui, todo mundo se arrepender, e se eu não me arrepender que estou pregando aqui em temor e tremor, eu não vou para o céu. Neste momento que nós estamos falando, amados, existem pastores no inferno. Existem cristãos no inferno. O Senhor Jesus larga a porta e muitos vão se perder. O Senhor Jesus, ele erra quando ele fala? Não. Muitos estão no inferno. De todas as denominações, amados. Não é só a minha ou só a sua, de todas. O Senhor Jesus foi o personagem bíblico que mais pregou sobre o inferno. Por que a igreja pós-moderna não prega sobre o inferno? Vai atrair oferta? Vai atrair dízimos? A pessoa vai se sentir confortável, relaxada e tranquila? O inferno é para ser pregado. Ele é real. 1 bilhão de anos no inferno. O inferno nem começou. O Senhor Jesus pregou muito mais, diga muito mais, sobre o inferno do que sobre o céu. Muito mais, amados. Por que eu tenho que ser santo? Porque se sem santidade ninguém... Pastor, 50 anos, fui para Nepal, preguei lá, fui perseguido, fui para Tailândia, fui para todo mundo, vendi meus bens, doei para a África, construí 700 mil casas na África. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. É ninguém, amados. Isso é muito sério. E a Bíblia vai dizer em Hebreus 10, versículo 14, que o sacrifício foi feito uma vez só, para aperfeiçoar aqueles que estão se santificando. O sacrifício de Jesus não é para todo mundo, amados. É para quem está se santificando e se arrependendo. A própria Bíblia diz isso. E, amados, agora vem a pergunta. Santidade vem da palavra kedush, eu já vou finalizar a partir daqui. Que quer dizer separação. Agora, nos resta a pergunta. Separação do quê? E agora, amados, eu peço humildemente, como menor aqui dessa sala, hoje eu vou, quando começar o arrependimento aqui, eu vou colocar o meu rosto no pó e vou me arrepender por mim e pela nação do Brasil. Do que eu preciso me arrepender? Do que eu preciso me santificar? Do que? Separação do quê? O primeiro nível de separação é a separação do mundo, diga do mundo. E em Romanos 12, 2, um versículo tão lido, mas tão pouco vivido nas igrejas. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O primeiro nível de santidade é você se separar do mundo. Olha para a pessoa do seu lado e diga, se separe do mundo. O primeiro nível é essa separação do mundo. Eu não compactuar com os padrões do mundo. O que o mundo até agrega valor não é valor para você. O que o mundo coloca confiança não é confiança para você. O que o mundo ama você não ama. O que o mundo deseja você não deseja. O primeiro nível da santidade é a separação do mundo. Em 1 João capítulo 2, dos versículos de 15 a 17. Esse pouquíssimo lido nas igrejas. Não amem o mundo nem o que nele há. 1 João 2, de 15 a 17. Não amem o mundo nem o que nele há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que provém do mundo, tudo, ele fala tudo. Concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida provém do Pai, mas não provém do mundo. O mundo e a sua concupiscência, elas se acabam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amados, por que a igreja pós-moderna não muda de vida? Quando eu falo igreja pós-moderna, somos todos nós, amém, amados? Eu preciso me arrepender. Por que a gente não vê nenhuma mudança nas igrejas? As igrejas cheias, atores de Hollywood virando cristãos, cantores da música secular virando cristãos, e você olha a vida sem fruto nenhum digno de arrependimento, sem santidade nenhuma.
Por que que a igreja não muda de vida? Por que que existem escândalos na igreja? Porque a igreja, na base da santidade, ela já não cumpre. O primeiro nível, a igreja ama o mundo. Se você entrar numa igreja pós-moderna hoje, e entrar numa balada ou num lugar de playground, vai ser a mesma coisa, os mesmos entretenimentos, as mesmas piadas, as mesmas conversas. Se você olhar as vestimentas de quem sai de uma boate noturna ou de quem sai de uma igreja, é a mesma. Agora, não se amoldem ao padrão do mundo. O padrão do mundo está nas vestes, sim ou não? Está na forma de falar, sim ou não? Está no comportamento? Está na forma de atrelar valor às coisas, confiar nas coisas, de amar as coisas do mundo? O primeiro nível da santidade, amados, ele é para você morrer para esta terra, morrer para o mundo. A igreja ama o mundo. Em Marcos 8:35, o Senhor Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por mim, e ele coloca, pelo evangelho, esse a salvará. A igreja ama a sua vida, amados. Todo mundo ama a sua vida na igreja. E a graça, somos salvos pela graça, não é? Tito 2, de 11 a 12. A manifestação da graça salvadora faz você renunciar às paixões do mundo. Então, amados, o primeiro nível de santidade é separação do mundo. O mundo ama, eu não amo. O mundo gosta, eu não gosto. O mundo pratica, eu não pratico. E aí usam a palavra de Deus para pecar, não é? Vão lá para 1 Coríntios 9. O apóstolo Paulo se fazia de grego para agradar os gregos, de romano para agradar os romanos. Amados, ele se fazia de adúltero para agradar os adúlteros? Se fazia de assassino para agradar os assassinos? Se fazia de beberrão para agradar os beberrões? Santidade, amados, é indiscutível. Aleluia! O segundo nível do pecado, amados, o segundo nível de separação é a separação do pecado. Eu só consigo me separar do pecado se eu me separar do mundo antes. Por que que a igreja não consegue separar do pecado hoje? Pastores de 70 anos de igreja. Escândalos. Por que que os teólogos não mudam de vida? Porque eles amam o mundo. Se eu me separo do mundo, eu consigo ir para o segundo nível de santidade, que é a separação do pecado. E se nós formos, amados, para Romanos, capítulo 6, esse eu vou ler, dos versículos de 1 a 4, o apóstolo Paulo ele vai dizer claramente sobre o que é a graça. Será que a graça é uma licença para pecar? Mudaram a Bíblia? Amados, a graça não é uma licença para pecar, pelo contrário. Agora, o que reme você é o sangue de Jesus. Aqueles que temem o sangue de Jesus. Aqueles que sabem que o preço pago foi muito alto. Aqueles que valorizam o sangue de Jesus, esses não brincam com o pecado. Esses não brincam com o mundo. Aqueles que verdadeiramente sabem que o preço foi muito alto. Não sobe no púlpito de qualquer jeito. Não fala de qualquer jeito sem temor ou tremor. Não conta mentira no púlpito. Aquele que sabe dar valor para o sangue de Jesus. Hoje o que nós vamos fazer aqui é dar valor ao sangue de Jesus. Romanos capítulo 6, dos versículos de 1 a 4. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? A igreja não quer morrer, amados. Eles amam o mundo, querem viver no mundo e amam o pecado e querem viver no pecado. O falso Jesus de 2 Coríntios 11, 4, anotem esse versículo. O falso Jesus, o falso espírito, é o Jesus perfeito para quem ama o pecado. É o anticristo, a antítese de Cristo, o falso Cristo, o contrário, o oposto de Cristo. Ele é perfeito. Versículo 4, portanto, fomos sepultados na tua morte. Fomos sepultados com ele por meio do seu batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Você foi chamado para viver uma vida nova sem pecado. E amados, nós fomos libertos, não fomos?
Romanos 6:22. Você foi liberto, mas agora vocês são libertos do pecado. Eu posso fazer o que eu quiser agora? Não. Agora eu sou escravos de Deus. Essa complemento ninguém fala. Agora você é escravo de Deus, e o fruto que você colhe de escravidão, você não tem mais vontade própria. Os seus desejos foram mortos na cruz de Cristo, os seus sonhos na terra morreram, a sua concupiscência morreu, e agora você foi santificado, você é escravo de Deus, você colhe a santificação, e o final disso é a vida eterna. É assim que a gente consegue a vida eterna, amados. Só pelo sangue de Jesus e através da santidade. O segundo nível é você morrer para o pecado. O Senhor Jesus, Ele diz claramente, amados, se o seu olho te leva a pecar, arranque-o. Mateus 18, versículos de 8 e 9. Se o seu pé te leva a pecar, arranque-o. É melhor você entrar com um olho só nos céus, do que ter os dois e ser lançados no fogo do inferno. O inferno é real, o pecado, o salário do pecado é a morte, e nós precisamos nos purificar. Depois que eu separei do mundo, depois que eu me separei do pecado, o último nível da santidade é você morrer para você mesmo. É você se separar da personalidade caída de Adão que está dentro de você. É você morrer para a sua personalidade, o seu jeito, o seu gênio, a forma como você vê as coisas, como você foi criado, a forma como você faz, como você pensa. O último nível é vencer a carne em níveis. E nós precisamos morrer para a nossa personalidade, amados. Quando nós vamos para 2 Coríntios 5,17, o Senhor Jesus, Ele fez novas todas as coisas. Em Apocalipse 21:1, existe um novo céu e uma nova terra, e só tem um novo homem que vai entrar lá. Ah, mas eu sempre fui assim, esse é o meu jeito, eu sempre gostei de fazer as coisas assim, eu sou mais meticuloso, eu sou mais firme, eu realmente sou mais abrupto quando eu falo. Você é assim mesmo. E o seu jeito, a sua personalidade não tem um palmo de espaço nos céus. Por isso que você tem que morrer, para que Cristo habite em você. Aleluia! Este é o último nível, amados. No primeiro Adão, 1 Coríntios 15:21, todos morrem, mas em Jesus, se verdadeiramente Jesus vive através de você, você vai estar no arrebatamento da igreja, porque não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Não adianta, você precisa morrer para a sua personalidade. E a partir daí, amados, não vai ser mais você que vive, mas vai ser Cristo que vai viver através de você. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive através de mim. Então o último nível da santidade, Jesus gosta, eu gosto. Jesus fazia, eu faço. Jesus amava, eu amo. Jesus não gostava, eu não gosto. Jesus não fazia, eu não faço. Jesus não alava, eu não falo. Ah, mas me mostra qual que é o versículo da Bíblia que está falando isso. O Espírito que vive em mim fala que aquilo Jesus não gosta, eu não quero. Amados, nós vivemos na época da hipocrisia e temos que nos arrepender hoje pelo mundo e pelo pecado. E por fim, amados, nós temos que saber que o grande trono branco, Apocalipse 20, e para concluir a minha fala, o profeta do Senhor diz que as pessoas que estiverem lá, muitos da igreja estarão, amém? Infelizmente, o próprio Senhor Jesus já profetizou isso. As pessoas vão ser julgadas pela quantidade de pecado que cometeu, pela quantidade de graça que foi exposta e não se arrependeu, por isso que nós estamos aqui, e pela quantidade de influência de pecado que nós tivemos sobre as pessoas. Imagina o temor de um pastor subir no púlpito com 10 milhões de seguidores, com 1.500 igrejas, e falar uma vez salvo, sempre salvo. Você está aqui não é por acaso, amados. Esse dia é um dia sério. Esse dia é um dia gravíssimo. Hoje, eu e você temos que urrar e plantear e se humilhar, porque a igreja está totalmente fora do rumo de Deus.
E para encerrar a minha fala, eu vou encerrar com uma oração do nosso amado apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Olha a oração que o apóstolo Paulo diz, para incentivar a igreja de Tessalônica. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Aquele que os chama é fiel para isso. Muito obrigado pela oportunidade. A paz do Senhor. Em temor e tremor, eu passo a palavra em nome de Jesus. Amada igreja, nesse mesmo espírito, vamos nos manter em arrependimento, em joelhos. E nós vamos nos arrepender, ó Pai eterno, em nome de Jesus, Pai, pelos pecados, Senhor, da igreja, Senhor. Nós, Senhor, nos arrependemos, Pai, porque a igreja ama o mundo, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor, porque a igreja, Senhor, está grudada com os conceitos do mundo, Pai. Está grudada com os valores do mundo, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, porque quando conhecemos e conversamos com um cristão, Pai, ele reflete não a Tua luz, mas a luz do mundo, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, porque deixamos o mundo entrar na igreja, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor, porque hoje as doutrinas, Senhor, são todas mundanas, ó Pai. Nós nos arrependemos porque a adoração se tornou mundana, Senhor. As pregações se tornaram mundanas, ó Pai. Nós nos arrependemos, Senhor, porque os valores dos cristãos, Senhor, estão grudados com os valores do mundo, ó Pai. Pedimos perdão, Senhor, em nome de Jesus. Nós nos arrependemos, ó Pai, pelo amor ao dinheiro, Senhor, dentro das igrejas, Pai. Nós arrependemos, Senhor, porque as pessoas vão nas igrejas, Senhor, porque amam o modelo de vida que é pregado e não Cristo Jesus que é pregado na cruz. Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, porque hoje, Pai, as igrejas se tornaram, Senhor, um centro, Senhor, de entretenimento, Pai. As pessoas vão, Senhor, para ter, Senhor, tudo na terra, Pai, para conquistar as coisas da terra. Elas não querem o reino do céu, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos perdão, Pai, por todas as pregações, Senhor, que trazem soberba, que trazem orgulho, Senhor, que trazem o homem no centro, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor, por todas as pregações, Senhor, que levam, Senhor, a igreja a amar cada vez mais as vitórias na terra e não a vitória celestial, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos perdão, Pai, em nome de Jesus, Pai, porque nos dias de hoje, Senhor, nós vemos, Senhor, os homens amantes de si mesmo, Pai, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, Senhor, desobedientes aos pais, ingratos, Senhor, ímpios, ó Pai. Nós nos arrependemos, Senhor, porque a igreja se tornou insensível, Senhor, irreconciliável, Pai, caluniadores, Senhor, sem domínio próprio, Pai. Somos cruéis, Senhor, nós nos arrependemos porque somos inimigos do bem, Pai. Nos arrependemos porque somos traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do mundo do que amantes de Deus, Senhor. Embora, Senhor, nós tenhamos aparência de piedade, Senhor, nós negamos o Teu poder, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor, por todas as coisas que saíram de nossa boca, Pai, porque verdadeiramente contaminaram a gente, Pai. Pelo nosso coração, Senhor, saiu os maus pensamentos, Pai. Nos arrependemos pelos homicídios, nos arrependemos pelos adultérios, nos arrependemos pela imoralidade sexual, Senhor, que inundou a vida do cristão, Senhor. Nós nos arrependemos pelos roubos, Pai, pelos falsos testemunhos, Senhor, pelas calúnias, ó Pai. Pedimos perdão, Senhor, por toda a imoralidade sexual, Pai. Nós nos arrependemos pela impureza, Senhor. Nos arrependemos pela devassidão, Pai. Nos arrependemos pela idolatria, Senhor. Quanta idolatria existe na igreja moderna, Pai. A idolatria do eu, a idolatria da família, a idolatria do dinheiro, a idolatria da posição, a idolatria de querer vencer, a soberba. Nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos pela feitiçaria, Pai, pelas inimizades, pela desavença, Senhor, pelo ciúme, Senhor. Nós nos arrependemos pela ira. Quantas vezes nos iramos, Pai, pelo egoísmo, Senhor, pelas dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, porque sabemos, Pai, que as
essas coisas, Pai. Quem pratica elas não herdarão o reino dos céus. Nos arrependemos porque somos orgulhosos, somos soberbos, Senhor. Temos as nossas próprias convicções, Pai. Muitas vezes queremos ser mais que os demais, Senhor. Nós nos arrependemos pela nossa falta de temor, porque se soubéssemos que o arrebatamento aconteceria hoje, Senhor, nossa vida teria que mudar muito, ó Pai. Nós nos arrependemos, Senhor, pela hipocrisia de adorar Jesus com os lábios, mas negar Jesus com as nossas atitudes, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, porque profanamos e pisamos, Senhor, no Filho de Deus, profanamos o sangue da aliança, Pai, e insultamos o Espírito da graça, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, por toda a arrogância, todas as coisas devassas da carne, a sedução, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, porque vamos com um discurso de liberdade, mas na verdade nós somos, Senhor, totalmente escravos do pecado, Senhor, e da corrupção, Senhor. Nós nos arrependemos, ó Pai, de tudo aquilo, Senhor, que faz com que nós não pratiquemos a justiça, que nós não nos santifiquemos, Senhor, por tudo aquilo que é contrário à Tua palavra, ó Pai, por tudo aquilo que é contrário, Senhor, ao Teu caminhar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, porque nós profanamos o sangue da aliança, Senhor, e neste momento, Senhor, pedimos, ó Pai, que nos lave, Senhor, nos purifique do sangue do Cordeiro, aquele que tira, aquele que purifica e aquele que cancela o pecado do mundo, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Amém, Senhor.